ponto aqui hoje vai ser o siso horizontal em íntimo contato com a raiz do segundo molar, igual vai aparecer nesse raio-x que a gente vai colocar na imagem aqui. E após a minha fala, eu vou fazer um desenho sobre tudo que eu expliquei para ficar mais claro para você que está assistindo o vídeo. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Batistetti, eu sou cirurgião bucomaxilo e eu vivo de cirurgia. Eu falei em alguns vídeos atrás sobre o siso erupcionado. Hoje a gente vai falar sobre o siso horizontal, aquele siso deitado, aquele siso clássico, né, de quem não faz cirurgias de siso, não pega para fazer, e quem não tem um curso de extração de siso não faz, que é o siso horizontal. Saiba você que esse siso não tem um ligamento periodontal fortalecido, o ligamento periodontal dele é fragilizado, então é muito mais fácil de você clivar, remover esse dente com muito menos força, porque esse dente, dependendo da idade do paciente, né, ele está solto dentro do alvéolo. A ideia de extrair o dente horizontal é para ele não causar nenhum problema na raiz do segundo molar ou gerar algum cisto, tumor, que isso é mais raro de acontecer. Então, para extrair um siso horizontal, não precisa de força, mas você precisa de técnicas de cortes desse dente, técnicas de odontosecção e técnicas de remoção de osso em volta desse dente. Eu tenho muita experiência em siso e eu quero passar para você o que eu aprendi nesse dente para ele se tornar um dente comum na sua rotina, para ele se tornar um dente tranquilo de ser feito, tanto para você quanto para o paciente. Muitas vezes, depois que os meus alunos aprendem a fazer um siso horizontal, eles acham até mais fácil o siso horizontal do que outras posições que parecem ser mais fáceis. Quando a gente olha no raio-x panorâmico, existem alguns sisos que a gente acha que é mais fácil do que o horizontal. Mas sabendo a técnica, o siso horizontal é um siso tranquilo de ser extraído. Então a primeira dica é que o siso horizontal em íntimo contato com a raiz do segundo molar, se você não tiver acesso a uma tomografia, muito provavelmente ele vai estar por vestibular da mandíbula. E isso é um erro comum nos alunos. Quando eles pegam esse siso, que está o segundo molar, e o siso está muito próximo da raiz desse segundo molar lá embaixo, eles abrem a janela óssea bem atrás do segundo molar. Então, olhando esse raio-x, vocês vão ver que o siso está em íntimo contato com a raiz do segundo molar. E é um dente bem abaixo do comum. Então, você vai ter que remover o osso em cima do dente. O que acontece é que os alunos geralmente vão naquela região atrás do segundo molar e removem o osso procurando o dente ali. E muitas vezes não acham, porque esse dente ele vai estar por vestibular. Então você não vai abrir a janela óssea atrás do segundo molar, você vai abrir mais para vestibular, porque ele vai estar próximo à raiz do segundo molar. Ah, legal, e como que eu diferencio a coroa do osso? A coroa ela brilha, ela é lisa, o osso não é liso, o osso sangra, a coroa não sangra. Então você não pode ir com muita força removendo o osso dentro da ostectomia. Você tem que ir com a mão leve e deixar a broca agir. A hora que você chegar no dente, você vai sentir que a broca vai parar. E se você não fizer força, você não corta o dente. Então a ostectomia, a remoção de osso, ela não exige força do dedo ou da mão. Ela exige que a caneta seja boa e que você deixe a broca agir sobre o osso. A hora que chegar no dente, você vai perceber que a broca bateu em algo mais duro, em algo mais enrijecido. E esse é o dente. Quando você começa a limpar em cima do dente, sem cortá-lo, e você joga o soro, você percebe que a cor do dente ela é lisa e o osso vai estar um pouco sangrante naquela região. Aí você consegue diferenciar o dente do osso. E mantendo essa força sem excesso, você consegue limpar todo o osso em volta do dente, porque você não vai cortar o dente. Você só vai cortar o dente se você fizer força, se você colocar peso na sua mão sobre a caneta, sobre a broca. Então, encontrou o dente, você vai conseguir limpá-lo em volta. Porém, você não vai conseguir tirar essa coroa inteira, porque se você olhar bem o raio-x, ela vai estar bem encaixada na raiz do segundo molar. Então, essa coroa vai ter que ser cortada em vários pedaços. Para isso, a gente tem uma técnica de alongamento da broca, 702, mas eu aconselho sempre, além da broca 702 haste longa na alta rotação, uma peça reta com a broca 702 para peça reta. Porque você vai precisar pela profundidade do dente e também para fazer pela angulação da alta rotação, assim como eu vou mostrar no desenho que eu vou fazer a seguir. Vou desenhar o segundo molar. O vídeo que eu vou buscar ser bem didático, tá? Coroa do segundo. E agora eu vou desenhar o siso em azul, geralmente como que ele aparece. Então a coroa, ela tá bem, no raio-x ela aparece pegando
o segundo molar, né? Porque ele vai estar por vestibular, conforme eu expliquei no vídeo. Então, como que os alunos têm feito a odontosecção, que eu percebi? Eles têm iniciado aqui, ó, a ostectomia, removido esse osso aqui. Isso dificulta muito você encontrar o dente, porque você vai, com a broca, você vai enxergar essa parte aqui do dente que eu cliquei em vermelho. O certo mesmo é a gente fazer a ostectomia nessa região, na vestibular, nessa região que eu circulei em verde também, porque aí você vai encontrar a região certa, que eu vou fazer em amarelo agora. Você vai encontrar essa região que é da coroa, que é o que a gente quer encontrar primeiro, né? Então você vai conseguir expor essa coroa. E até onde a gente vai fazer a canaleta? Eu vou apagar e vou fazer da maneira certa. Então, a gente tem o dente do siso, a linha cemento esmalte, e a gente vai fazer a abertura óssea nessa região, pegando a vestibular do segundo molar. A gente vai expor a nossa canaleta e estender até aparecer essa linha aqui, ó. Quando eu falo aparecer a linha cemento esmalte, é essa linha que eu quero que apareça. Então, toda essa área de verde é a área que eu quero expor na minha canaleta óssea, tá bom? Eu vou baixar ela até onde? Vou fazer em preto aqui. Eu vou baixar ela até essa região, tá? Aí eu vou fazer os seguintes cortes no dente. Então essa é a canaleta óssea. Tá exposto o meu dente. Eu vou fazer o seguinte corte. Eu vou cortar essa coroa aqui. Depois eu vou cortar essa coroa aqui. E vou remover a coroa em 2 pedaços. Às vezes eu vou precisar fazer esse tipo de corte, pela angulação da minha alta rotação. Fazendo isso, eu vou ter apenas a raiz para remover. Eu vou apagar o dente, eu vou ter apenas a raiz aqui, ó, para ser removida. Só que a raiz, muito provavelmente, ela vai estar unida ainda. Então, o que a gente vai ter que fazer? Com a alta rotação, nessa posição que está o dente, é muito difícil. Existe uma técnica que a gente realiza, essa inclinação no corte da alta rotação, essa inclinação, daí você vai remover essa raiz aqui. Você vai remover isso aqui como um todo. Esse que está em amarelo. Vai sair como um todo e vai ficar só a parte em azul e você remove e acaba a sua cirurgia. Mas essa técnica não é muito compreendida pelos alunos e dificulta um pouco por o dente estar muito baixo. Então a técnica mais fácil, mais simples, é você ter uma peça reta onde você consegue fazer o corte nessa região, para realmente clivar o dente. Fez o corte nessa região, limpou em volta aqui, ó, osso em volta aqui, e limpou o osso em volta aqui, a raiz vai sair bem mais fácil. Se a raiz de baixo sair primeiro, que é mais difícil, você vai remover a de cima, remover o osso em cima e empurrar essa raiz de cima aqui para baixo. Se a raiz de cima sair primeiro, que é o mais comum, você vai remover todo o osso aqui, ó, e jogar, apoiar a sua lança, seu extrator aqui e jogar essa raiz para cima. E essa raiz vai ser extraída. Então, essa técnica é a mais fácil para você remover um siso horizontal que está muito próximo do segundo molar. Esse canal foi feito para eu falar sobre a minha rotina cirúrgica, pois eu vivo de cirurgia. Então ele tem vários temas, implantodontia, sisos, cirurgia ortognática, então vários temas relevantes para você dentista. O foco é você, é tirar sua dúvida, é melhorar a sua rotina clínica. E se você tem alguma dica de algum vídeo, alguma dúvida, ou alguma coisa que aconteceu na sua rotina, que você quer que eu exponha aqui e explique como tratar ou como resolver esse tipo de problema, ou algum tema que te interesse mais dentro da sua rotina, manda aqui nos comentários ou manda para mim no particular, que a gente pode trazer esse tema também. E além desse vídeo, tem vários outros vídeos que você pode desfrutar, aprender. A ideia de servir é fazer com que você melhore toda a sua experiência com a cirurgia.